Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Caros irmãos, sejam todos bem-vindos para esta Santa Missa. E para bem celebrar, vamos pedir o perdão de Deus. No livro da Sabedoria, diz que o Senhor não se envergonha de suas criaturas, porque se envergonhasse delas, não as teria criado. E diz o texto, Ele a todos perdoa, porque é amigo da vida. Então nos aproximemos do trono da graça, suplicando o perdão de Deus. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Deus onipotente e misericordioso, de quem procede a graça de vos servirmos fiel e dignamente, fazei-nos caminhar sem obstáculos para os bens por vós prometidos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro da profecia de Malaquias. Eu sou um grande rei, diz o Senhor do Universo, e o meu nome é temível entre as nações. Agora, este aviso é para vós, sacerdotes. Se não me ouvirdes, se não vos empenhardes em dar glória ao meu nome, diz o Senhor do Universo, mandarei sobre vós a maldição. Vós desviaste-vos do caminho, fizestes tropeçar muitos na lei e destruíste a aliança de Levi, diz o Senhor do Universo. Por isso, como não seguis os meus caminhos e fazeis acessão de pessoas perante a lei, também eu vos tornarei desprezíveis e abjetos aos olhos de todo o povo. Não temos todos nós um só Pai? Não foi o meu Deus que nos criou? Então, porque somos desleais uns para com os outros, profanando a aliança dos nossos pais. Palavra do Senhor. Guardai-me junto de
Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, fizemo-nos pequenos no meio de vós, como a mãe que acalenta os filhos que anda a criar, assim nós também, pela viva afeição que vos dedicamos, desejaríamos partilhar convosco não só o Evangelho de Deus, mas ainda a própria vida, tão caros vos tinhais tornados para nós. Bem vos lembrais, irmãos, dos vossos trabalhos e canseiras. Foi a trabalhar noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós que vos pregamos o Evangelho de Deus. Por isso, também nós damos graças a Deus sem cessar, porque depois de terdes recebido a graça de Deus por nós pregada, vós a acolhestes, não como palavra humana, mas como ela é realmente palavra de Deus, que permanece ativa em vós, os crentes. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus falou à multidão e aos discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés sentaram-se os escribas e os fariseus. Fazei e observai tudo quanto vos disserem, mas não imiteis as suas obras. Porque eles dizem e não fazem. Atam fardos pesados e ponham-nos aos ombros dos homens, mas eles nem com o dedo os querem mover. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Alargam as filatérias e ampliam as borlas. Gostam dos primeiros lugares nos banquetes e dos primeiros assentos nas sinagogas, das saudações nas praças públicas e que os tratem por mestres. Vós, porém, não deveis tratar por mestres, porque um só é o vosso mestre e vós sois todos irmãos. Na terra não chameis a ninguém vosso pai, porque um só é o vosso Pai, o Pai Celeste. Nem vos deixeis tratar por doutores, porque um só é o vosso doutor, o Messias. Aquele que for o maior entre vós será o vosso servo. Quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Palavra da salvação. Caros irmãos e irmãs,
As leituras de hoje falam sobre as lideranças, sobretudo sobre as lideranças religiosas e para as lideranças religiosas. Mas a temática da incoerência entre aquilo que se professa na fé e aquilo que se vive é válido para todo crente. No livro, a primeira leitura de hoje, tirada do livro do profeta Malaquias, o profeta, nesse livro, Deus adverte: se não me ouvirdes, se não vos empenhardes em dar glória ao meu nome, diz o Senhor do Universo. Ou seja, desafia os sacerdotes de então. Agora este aviso é para vós, sacerdotes. A leitura é muito clara. Se não me ouvirdes e não vos empenhardes em dar glória ao meu nome, mandarei sobre vós a maldição. Ou seja, fica sem efeito a atuação deles. E aí, na sequência, o profeta alerta para as falhas, as incoerências dos sacerdotes de então. Vós desviastes do caminho, fizestes tropeçar muitos na lei, destruístes a aliança de Levi, ou seja, não fizeram jus à função sacerdotal cuja tribo de Levi representa. E na sequência diz: não seguis os meus caminhos e fazeis acepção de pessoas perante a lei. Portanto, o profeta, Deus, através do profeta Malaquias, alerta os sacerdotes pelos desvios das suas funções, pelos desvios da sua vida de fé. Ou seja, não estão atentos na glória de Deus, mas na própria glória. No Evangelho de hoje, tirado um trecho do capítulo 23 do Evangelho de Mateus, a crítica que Jesus faz aos fariseus, Jesus em si não critica ou não deixa de acolher os fariseus com as suas limitações. A crítica de Jesus é porque eles, sendo frágeis, tendo suas fraquezas, se comportam como se não o fossem. Essa incoerência é que provoca a crítica de Jesus. E Jesus, na alerta dele, diz o seguinte: na cadeira de Moisés sentaram-se os escribas e os fariseus. Fazei e observai tudo quanto vos disserem. Ou seja, o que eles dizem são coisas boas, mas não imiteis as suas obras, porque eles dizem e não fazem. Categoricamente, Jesus faz uma crítica entre a incoerência daquilo que se ensina e aquilo que se vive. E aí Jesus fala da sua tendência a usar a fé, a religião para promoverem-se, a sua tendência a ocupar os primeiros lugares, ou seja, buscam o próprio prestígio e não a glória de Deus. E Jesus apresenta, diante disso, qual era a posição, ou qual seria e qual é a posição de um cristão. Diz: entre vós, ninguém é mestre, um só é o vosso mestre, e entre vós todos são irmãos. Aqui Jesus acentua o valor da fraternidade. Em seguida diz: na terra não chameis a ninguém vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o Pai Celeste. Portanto, Jesus apresenta uma fraternidade cujo fundamento é o Pai Celeste. E depois Jesus diz: o maior entre vós
seja o servo, o servidor de todos. Aqui Jesus apresenta o valor da diaconia, ou seja, do serviço. Portanto, Jesus propõe uma igreja, uma prática de fé que tenha Deus como Pai, que tenha como base, como consequência, a fraternidade e o serviço. Aquele que for o maior entre vós, seja o vosso servo. Quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. O Evangelho praticamente apresenta o modelo do próprio Jesus. Na segunda leitura de hoje, que é a carta de Paulo aos Tessalonicenses, o texto mostra o exemplo positivo da liderança religiosa, que é o exemplo de Paulo. Aquele que não se deixou se transformar num servidor do Evangelho por profissão, mas por vocação. Como a mãe que acalenta os filhos, que anda a criar, assim também nós, pela viva afeição que vos dedicamos, desejaríamos partilhar convosco não só o Evangelho de Deus, mas ainda a própria vida. Usando as palavras do Papa Francisco, Paulo apresenta não a própria glória, mas a glória de Deus e suja as mãos. Paulo procura ter o cheiro das ovelhas, na expressão do nosso Papa. E, enfim, a leitura segue Paulo falando que veio para animar, que procurou não ser um peso para a sua comunidade, para a sua igreja e assim por diante. Vós a acolhestes, falando da acolhida dos fiéis de Tessalônica, a acolhida da palavra, vós a acolhestes não como palavra humana, mas como ela é realmente palavra de Deus, que permanece ativa em vós, os crentes. Por que acolheram assim? Porque Paulo apresentou assim, não a própria glória, mas a glória de Deus. Pois bem, as leituras, eu diria, criticam, sobretudo, nas lideranças religiosas, aqueles que se servem da fé e da religião para promoverem-se, para a própria glória e prestígio, e não para a glória de Deus. Ou seja, a crítica entre a incoerência daquilo que se professa e aquilo que se vive no dia a dia. E as leituras apresentam que há exemplos, como no trecho de Malaquias, lideranças religiosas que dão um mau exemplo, mas apresenta também lideranças religiosas, como é o caso de Paulo, que são testemunhas vivas da fé. Mas o tema da incoerência, como eu disse no início, ela é válida para todos nós, não somente para a liderança religiosa, mas para todo crente. Não podemos ter uma duplicidade de coração. Nós somos convidados a termos unidade em nós mesmos, no sentido de nos esforçarmos para ser coerente entre o que professamos e aquilo que vivemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz,
Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos. Padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e padece do Pai e do Filho. Com o Pai e o Filho é adorado e glorificado pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e professo a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos,
Oremos. Multiplicai em nós, Senhor, os frutos da vossa graça, para que os sacramentos celestes, que nos alimentam na vida presente, nos preparem para alcançarmos a herança prometida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Caros irmãos e irmãs, rezemos juntos a oração jubilar de consagração a Nossa Senhora do Rosário de Fátima.
Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, és a honra do nosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal. Profecia do amor misericordioso do Pai, mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo, ensina-nos neste vale de alegrias e dores as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor, no teu imaculado coração, seu refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima, e enfim, envolvido na luz que das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Benzo agora os objetos religiosos. I am now blessing the religious objects. Faccio ora la benedizione degli oggetti religiosi. Ahora van a ser bendecidos los objetos religiosos que tengan ustedes. Ich werde nun die religiösen Andenken segnen. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando a imagem do vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. A todos vocês, um bom domingo.